é super interessante, é sobre autoconhecimento. A gente vive escutando as pessoas falar, nossa, você precisa de ter autoconhecimento é importante para a vida, mas quando a gente pensa sobre isso, o que vem à nossa memória, né? Vem como foi a nossa história, de onde a gente vem, quem somos nós, né? Autoconhecimento é isso mesmo, é buscar o passado. Nossa, mas às vezes o passado é tão doído. Sim, o passado é doído, mas teve coisas boas e coisas ruins nas histórias de todas as pessoas. Não foram só coisas ruins, é um mix. Às vezes a gente fica preso em coisas mais dolorosas e não segue em frente, mas esse autoconhecimento é olhar para a nossa própria história, é saber de onde a gente veio. Esse autoconhecimento é olhar para a gente mesmo, é saber assim, como foi quando eu era criança? Como foi a infância de vocês? Compartilhem comigo. Ah, foi uma infância que eu era mais punido? Ou foi uma infância em que eu podia fazer tudo? Como que eram meus pais, né? Como que meus pais agiam comigo quando eu fazia coisas erradas? E quando eram coisas certas? Quando que eu tinha carinho? Como que era o carinho lá na minha casa? Isso tudo é autoconhecimento. Ajuda a gente a descobrir as nossas possibilidades. Ajuda a gente a mudar. Porque só quando a gente toma consciência da nossa história, a gente consegue mudar aqueles pontos que a gente não acha que sejam pontos positivos, nem pra gente, nem pros filhos, nem pras crianças. Então, o autoconhecimento é esse movimento de opa, como foi a minha história? E a gente não pode negar que, lógico, a história da gente afeta a gente de alguma forma. Os modelos de pais que nós tivemos são os modelos que a gente segue de forma consciente, ou a gente segue de forma inconsciente, muitas coisas que a gente não queria fazer, ou a gente renega completamente. Tipo, nossa, isso que o meu pai ou minha mãe faziam, ou minha avó, ou aquele cuidador cuidou de mim, tio, tia, eu não quero fazer de jeito nenhum. Essas pessoas da confiança da gente, não tem como a gente não usar eles como os nossos modelos, conscientemente ou inconscientemente. Então, muitas vezes que a gente para assim pra olhar, como é que eu tô sendo no meu papel de pai, no meu papel de mãe, no meu papel de cuidadora? Porque eu me considero uma cuidadora, né? Eu cuido de pessoas, cuido de crianças. Então, como que é meu papel? Como que me influencia? E aí, nisso, eu começo a olhar para tudo que está acontecendo. A olhar e me conhecer. No intuito de, não é me punir ou me castigar, ou achar que eu devia ter feito diferente, ou me sentir vítima da situação vivida, não. No intuito de perdoar, né? Perdoar esses pais que fizeram o que eles conseguiram, no intuito de tomar consciência, e tomando consciência é o primeiro passo para um processo de mudança, no intuito de fazer diferente com essas crianças que a gente está cuidando, com os nossos filhos, com as crianças, de uma forma em geral. Porque muitas vezes é difícil pra gente, não, a criança é isso, a criança é aquilo, a criança apresenta um monte de comportamentos inadequados, mas o que você quer? Você quer eliminar um comportamento da criança, ou você quer prevenir os comportamentos inadequados e ensinar os comportamentos adequados? O que você quer? Reflitam aí. Você quer simplesmente eliminar aquele comportamento, ou você quer prevenir comportamentos inadequados e ensinar comportamentos inadequados e ensinar comportamentos adequados? Moniquita, fui criada pela minha avózinha, tive uma ótima educação, mas fui frustrada por não ser criada pelos pais. Hoje estou grávida aos 30 e realmente o que você falou é a pura verdade. Sim, não importa quem cuidou, foi o cuidador da gente.
carregamos sim na nossa história esses modelos, querendo ou não segui-los, seguindo ou não de forma consciente ou inconsciente. É muito melhor a gente prevenir comportamentos inadequados e ensinar os comportamentos adequados às crianças. E a gente só consegue isso com o autoconhecimento, porque muitas vezes a gente fica repetindo um padrão que a gente aprendeu lá atrás no nosso passado, e às vezes a gente não tem nenhum olhar que faz isso. Muitas vezes a gente faz isso durante muito tempo, e às vezes de repente chega uma pessoa e fala assim pra você: olha, você tá fazendo isso e isso. Aí você, opa, para, pensa, tipo, meu Deus, minha tia fazia isso comigo, minha avó fazia isso comigo, minha mãe fazia isso comigo, meu pai fazia isso comigo, e eu tô repetindo. E às vezes a gente faz sem perceber, mas o autoconhecimento, olhar sim para nossa história, esse autoconhecimento é para buscar isso, buscar entender essa história e fazer diferente, é tomar consciência, entender, perdoar, né? E aprender com o passado para poder seguir em frente a sua própria história, ser grato a essas pessoas que cuidaram da gente, mas honrar por ter nos dado a vida e por ter cuidado da gente, cada um do seu jeito, dentro das suas possibilidades, mas seguir a nossa vida em frente de uma forma que seja melhor pra gente, pros filhos da gente, pras crianças que estão ao redor, para de quem a gente cuida. E esse olhar é muito importante, entendeu? E quando a gente tem autoconhecimento, a gente consegue ter autocontrole, né, da nossa própria vida. A gente consegue olhar para as coisas e, opa, peraí, é dessa forma que acontece comigo, mas eu posso fazer diferente. Eu costumo dizer que a gente mudar um comportamento às vezes é muito difícil, que é como quando a gente vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Acontece muito comigo que às vezes eu nem quero vir aqui para a clínica, mas eu venho e eu pego o caminho errado, e quando eu vejo eu tô vindo pra cá, eu falo, gente, mas eu quero ir para outro lugar. Mudar um comportamento é isso. O primeiro passo é tomar conhecimento. Então, quando a gente tem autoconhecimento, né, nos conhecemos o suficientemente, olhamos para nossa história com amorosidade, sem críticas, sem necessidade de achar que eu tô errado, sem necessidade de ser vítima, conseguimos reescrever essa história, e aí a gente consegue fazer o presente e o futuro um lugar melhor para nós e para os filhos, entendeu? E para todo mundo que tá ao redor. Então, é muito bom poder olhar. Então, respira fundo aí, né? Busque lá a sua história, busque lá seu momento, acolha isso, busque entender sem críticas, né? Com amorosidade, para você dar o primeiro passo para cuidar dos seus filhos de uma forma melhor, né? Autoconhecimento ajuda a gente a entender que nós não somos perfeitos, mas que a gente dá o melhor que pode. Os corações subindo. Que não somos perfeitos, mas que a gente dá o melhor que a gente pode, e que a gente pode ir aprendendo cada dia mais, que a gente erra, e que nós podemos pedir desculpa sim para as crianças. Isso é um fator bom. A criança vai reconhecer que ela também pode errar, ela vai aprender que ela pode ser humilde, ela vai aprender que ela pode tomar outro caminho, assim como nós vamos aprendendo a cada dia, né? E que ela pode fazer do presente e do futuro um lugar melhor para ela mesma. Então, todo esse autoconhecimento de nós, enquanto adultos que temos mais consciência da vida, pode favorecer o desenvolvimento saudável da criança, de forma amorosa, gentil, respeitosa e com limites. Entende? Então, é isso. Nunca deixem de olhar
para dentro de si. Muitas vezes, quando nós queremos educar os filhos, educar as crianças, a gente quer muito que seja no formato da gente, do nosso jeito, como a gente aprendeu. Passe mais a olhar para a criança, a entender como ela se sente e a entender como se você sente em relação a ela, a entender que padrão que você tá repetindo, né? Se você pretende não repetir mais esses padrões, a fazer diferente, a fazer suas próprias escolhas na forma de educar, né? Porque isso é muito importante, porque você vai entrar em contato com o que foi e ainda às vezes mais difícil para você, sabe? Vamos supor um exemplo aqui de uma criança mesmo que trouxe para mim, que a mãe não ajuda a fazer a tarefa. E aí eu fui conversar com a mãe e aí a mãezinha foi me contar, falar: Hannah, ninguém nunca me ajudou a fazer tarefa, né? Meus pais sempre trabalharam na roça e tudo, sempre eu fui criada na fazenda, então assim, eu me virava por mim mesmo. Não repetir. Repetir padrões, você tá escrevendo história que não é sua, nem pra você nem pros seus filhos. Então, aí a mãe falou: mas aí ninguém nunca me ajudou, eu não sei ensinar, não sei como que é isso. Então, olha a experiência dela. E aí nós fomos trabalhar essa questão de olhar para isso. E como que ela poderia fazer diferente? Porque às vezes, o que acontece? É muito difícil você mudar um padrão. E para mudar um padrão, você tem que tomar consciência dele. E não é só tomar consciência, vai além disso. É tomar consciência e dizer: olha, eu estou num processo de mudança e eu quero fazer diferente, escolher fazer diferente. Vamos supor, o médico proibiu de tomar café. E mesmo assim, todo dia de manhã eu faço café e bebo café. Então eu já tomei consciência que o café não é bom para mim, mas eu continuo tomando café. Aí o que acontece? Eu tenho que ou não comprar o café para minha casa, né? Eu não ter o café ali disponível, ou toda vez que eu chegar próximo de vou tomar o café, peraí. Mas eu sei que o café não faz bem para mim. Se eu tomar o café, o que eu vou sentir? Dor no estômago. Então o que é melhor para mim? Entende? E começar a usar estratégias de mudança. Mudar um padrão de comportamento é muito isso. E é nunca desistir das primeiras vezes. Tem que ter uma coisa que eu falo muito: persistência, paciência e treino. Vai tentando, que você consegue. Todos nós conseguimos. Todos nós temos capacidades inatas dentro da gente. E a gente consegue sim. E outra coisa, tomar bastante cuidado que a história da gente às vezes faz a gente colocar expectativas irreais, idealizadas em cima das crianças. Expectativas que elas nunca vão conseguir cumprir, porque são coisas que nós criamos para elas. Então pare, reflita, fala: isso tem mais a ver com a minha história, comigo, ou com a história do meu filho, ou com a história da criança? Para depois dizer: peraí, mas essa criança tem a própria história dela. E eu posso honrar a história dessa criança, ajudar ela a honrar o processo dela. E uma coisa, Geiciane Duarte, me identifico com a história do café. É difícil, mas é questão de tempo. Aqui em Goiás, em Goiânia, a gente toma muito café. Direto os médicos falam isso pra gente: toma menos café, não sei o quê. E a gente faz aquele cafezinho, deixa a garrafa cheia pra tomar o dia todo. Sendo que a gente já tem consciência, né? Então, se você tem consciência, primeira coisa, não compre o café. Evite comprar o café. Se você tem o café para as visitas, então faça somente quando tiver visitas. E aí, se você já tomou consciência, tá vendo que as pessoas estão tomando café, mas diga: eu vou tomar um leite, vou tomar um suco, enfim, outras coisas. Então, continuando sobre autoconhecimento,
pra gente finalizar, eu quero dizer, para você descobrir que tipo de pai que você é a partir da sua história, tem 4 modelos de pais. Olhando para nossa história, a psicologia comprovou cientificamente que existem 4 modelos de parentalidade, né, de tipos de pais, que são o quê? Os autoritários, que é o quê? Muito pouco afeto e muito limite. Ou seja, nada de afeto, quase nada de afeto e muito limite. É o modelo autoritário. Modelo permissivo, muito afeto e nada de limites. Muito pouco limites. Modelo participativo, que é o mais ideal, mas é o mais difícil, que é o modelo em que há um equilíbrio entre afeto e limites. Entenderam? Existe um equilíbrio entre os afetos e entre dar afetos e dar limites. Você não dá só afeto e deixa os limites de lado, nem dá só os limites e deixa os afetos de lado. E existe o negligente, que é aquele em que não dá coisa nenhuma, nem afeto, nem limites. A criança tá lá perdida, não sabe quem que é o pai, não sabe quem que é a mãe. Enfim, são esses 4. Eu gostaria que vocês, eu já postei sobre esses 4 e tem uma explicação bem resumida, clara. Eu gostaria que, para ajudar vocês nesse autoconhecimento, vocês fossem lá nos posts e dessem uma olhada. E depois vocês me dissessem, até em direct, qual tipo que você acha que você se enquadra e por qual motivo. Eu me enquadro, Hannah, no permissivo. Porque, tipo assim, eu quero muito, não faltou afeto pra mim, eu não me senti bem amada e tudo, então eu tenho que dar muito afeto, meu filho pode tudo, eu dou tudo. Ou então você, nossa, super protege aquela criança, ela não pode sofrer, ela não pode passar nada e tal. Ou então você, estilo autoritário, nossa, eu tenho que ser firme, eu tenho que ser duro, porque, nossa, eu sou gente hoje na vida, né? Então, foi por causa disso, porque meu pai e minha mãe foi muito duro comigo. Então, vão lá, olhem e vejam aonde que vocês estão. São 4 modelos e esses modelos a gente sempre encaixa mais em um do que nos outros. Verifiquem, mandem direct, me falem, contem um pouco da história e a gente vai discutindo um pouco, tá bom? E nunca desistam de se conhecer, porque autoconhecimento nos ajuda, como eu disse, a levar uma vida melhor, a fazer escolhas mais adequadas pra gente e ajudar os nossos filhos a se desenvolverem de forma saudável, com amor, respeito, limites, gentileza, né? Que se desenvolvam com autonomia, com autoconfiança, com autoestima. E é isso que a gente quer. Nós queremos. As crianças hoje em dia estão nascendo. Eu estava até comentando com a paciente hoje. As crianças hoje em dia elas estão assim acima da média. O que elas trazem para o consultório, o que elas compartilham com a gente, o que elas dividem, vai muito além do que nós fomos. Então, a gente precisa sim estudar, a gente precisa sim aprender, a gente precisa sim se preparar para lidar com essas crianças que estão muito acima da expectativa. E eu fico muito feliz de participar da vida delas e de estar aqui para aprender cada dia mais, para aprendermos juntos.